Muito obrigado. Obrigada, João. Vocês pensam que ele é doce assim? Cobra pra burro, viu? Pessoal, a gente retomando aqui o seguinte ponto. Quando uma decisão pública altera tributos, redefine condições de participação ou muda a expectativa de retorno de um projeto, o investidor não pergunta apenas se a medida é legal. Ele pergunta: houve fundamento? Teve rito? Prazo? Possibilidade de revisão? Bom, esse e outros debates a gente vai deixar para o nosso convidado, que João Vitor Xavier, como bom jornalista que é, já adiantou para todos nós, ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Seja muito bem-vindo ao palco. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Por favor, na pontinha. Isso. Isabel? Isabel. Ministro André, que alegria tê-lo aqui. A gente sabe de toda a dificuldade da sua agenda. Muito obrigado, em nome da CNN, por estar aqui conosco e dividir um pouco do seu conhecimento. A gente sabe o quanto é importante essa questão de segurança jurídica. Nós temos algumas perguntas também sobre INSS, Lulinha, caso Master. Tenho certeza que o senhor vai responder aqui para a gente. Pergunta pode ter, resposta não sei se terão. Vamos lá. Ministro, eu vou começar com uma pergunta central que parte, a meu ver, e o senhor fique à vontade para abrir qualquer divergência, pela fronteira que a gente considera talvez a mais difícil. Onde termina a margem legítima do Estado para mudar uma política pública e começa uma alteração capaz de romper a confiança de quem investiu sob aquela regra anterior? Daniel, primeiro agradecer em seu nome, João Vitor, Isabel, o convite da CNN por estar aqui e para estar aqui. Também agradecer os convidados pelo tempo e disposição de também me ouvirem. Permitam cumprimentar a todos na pessoa do professor e ministro Antônio Anastasia, para mim um dos maiores homens públicos desse país. E ele sabe da minha admiração e do meu respeito por ele. Daniel, um país e uma sociedade é formada por instituições e por normas. Se você for buscar doutrina das instituições, autores como Douglass North, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele fala que as instituições são essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade, mas para que haja esse desenvolvimento, a sociedade vai ter que ter regras formais e informais. Essas regras, ou as regras do jogo, ele compara muito a um jogo de futebol. As regras do jogo, elas precisam trazer previsibilidade. E elas serão essenciais para que os membros dessa sociedade, empresas, pessoas, estabeleçam os custos, os seus custos de transação e de produção. Então, quando a gente fala em segurança jurídica, na linha do que North coloca, antes de tudo, pior do que não ter regra nenhuma, pior do que ter uma má regra, não ter regra nenhuma. E ter regra nenhuma ganha outros contornos. Em primeiro lugar, uma regra que existe e não se aplica. Então, quando alguém descumpre, por exemplo, uma lei, um contrato, e busca no Poder Judiciário e nas instituições a execução daquela lei e o cumprimento daquela lei, daquele contrato, e não encontra uma resposta a tempo e a modo adequado. Além disso, quando essas regras, elas podem, como disse, não ser as melhores, mas elas começam a se alterar a todo tempo. E um outro autor, que
foi professor de Harvard, Lon Fuller, quando ele fala sobre a moralidade interna do direito, ele concebe a ideia de moralidade do direito segundo uma perspectiva procedimental. Ou seja, nas minhas palavras, um bom direito, um bom sistema jurídico é bom quando ele tem procedimentos claros. E ele aponta 8 princípios, não vou apontar os 8. Mas, em primeiro, quando as decisões e as regras não são casuísticas, adotadas ad hoc. Quando vale para um, que é meu amigo, não vale para o outro, que é o meu inimigo. Quando vale quando me interessa, não vale quando não me interessa. Então, as relações sociais, elas têm que ter uma garantia de estabilidade e de generalidade, não haver casuísmo. Segundo lugar, abusos de retroatividade. É eu ter as regras do jogo hoje, faço os investimentos de acordo com as regras de hoje, mas vem uma decisão subsequente dizendo que a regra não era aquela, que era uma outra que deve se aplicar. E se faz isso de forma retroativa, onde todos os custos de produção e de transação que foram investidos, previstos, pensados, eles deixam de existir do dia para a noite. Outro elemento fundamental é quando as autoridades públicas determinam que as empresas e a sociedade cumpram determinações que elas não têm capacidade para cumprir. O papel do Estado como regulador da economia está no artigo 174 da Constituição. São 3 funções. É fiscalizar, e se eu perguntar para essa audiência se vocês conhecem o Estado fiscalizador, todos conhecem. De um judiciário, de um tribunal de contas, ao agente de vigilância que vai verificar a situação de um restaurante simples. Mas tem 2 outras funções da atividade reguladora da atividade econômica por parte do Estado. Planejar e incentivar. E o planejamento e incentivo vai demandar que você estabeleça obrigações para as partes, que elas tenham capacidade média econômica, inclusive, de recursos humanos, recursos tecnológicos, para que se cumpram essas decisões. Um outro elemento que Fuller coloca é quando as regras se alteram o todo tempo. E agora eu vou dar a minha perspectiva. Nós falamos em previsibilidade, em segurança jurídica, há décadas no Brasil. E por que falamos há décadas? E continuamos falando? Porque, de fato, hoje, nós não temos segurança jurídica. Bom, mas essa é uma triste notícia. É uma triste notícia. Mas o primeiro passo para nós curarmos uma doença ou uma enfermidade é estarmos conscientes de que temos essa doença e essa enfermidade. Por isso que, dentro desse contexto, nós precisamos, e tenho defendido isso, com base em algumas teorias também, é algo que os cientistas políticos percebem, que vocês do jornalismo percebem, é nós sairmos de uma sociedade competitiva, explico melhor, onde nós estamos preocupados mais em um vencer o discurso do outro e se sobrepor ao outro e passarmos a ter consensos comuns cooperativos. Nós não vamos chegar a todos os consensos, mas é preciso que a sociedade brasileira encontre denominadores comuns para superar os desafios, Padre Guerra. E dentro dessa perspectiva, o papel do judiciário, o papel do legislativo são fundamentais. E deixa eu só passar rapidamente aqui a palavra para minha colega Isabel Mega para lhe fazer uma pergunta, e eu já tenho aqui, estão se acumulando as perguntas com eu estou base falando no que o demais, senhor me está falando. interrompa, tá?
porque eu vou falando aqui também e... Passar aqui para a Isabel. Estava aqui absorto ouvindo o senhor, ministro, mas pensando justamente como essa fala inicial do senhor pode se aplicar na realidade do hoje. Muitas vezes as regras são alteradas com o jogo em andamento. Quais são os prejuízos para isso e, principalmente, quais são os caminhos de correção para que a gente possa trazer a previsibilidade que tanto poderia atrair mais potencial de investimento para o Brasil? Eu vou, de uma forma bem simples, resgatar uma fala de um professor meu de Salamanca, quando ele foi definir segurança jurídica. Ele usou 2 elementos. Ele disse, para ter segurança jurídica é preciso legislar bem. Estamos legislando mal, ministro? O que há no Brasil é uma legislação pródiga. Porque quando você legisla demais, você gera imprevisibilidade na sociedade. Acho que o que deve haver de consciência é nós precisamos ter uma legislação que gere desenvolvimento para o país. Isso passa, em uma boa medida, por um reequilíbrio das amarras para investimento, passa por agências reguladoras que estejam imbuídas tecnicamente de fomentar o mercado regulado, garantindo ao mesmo tempo que os direitos dos usuários do setor regulado sejam preservados. As agências reguladoras hoje, eu penso que são um fator que necessita, instituições que necessitam de uma redefinição dos seus papéis, da forma das suas composições, dos seus procedimentos. Ministro Anastasia foi senador da República e sabe como era a disputa política para a nomeação das agências reguladoras. Eu fui ministro de Estado num período, tinha o CAD sob a minha supervisão. Eu nunca consegui indicar um conselheiro do CAD, porque as disputas políticas, e acompanhava com colegas de ministério, que as disputas políticas é que prevaleciam, quando são órgãos ou instituições que devem primar pela qualidade técnica. Então é preciso haver uma redefinição, o legislativo tem essa responsabilidade. Eu penso que o executivo tem que apresentar uma proposição de redefinição dos mecanismos de nomeação, critérios para a ocupação desses cargos nas agências reguladoras. Eu tenho visto com grande preocupação, mesmo no judiciário, setores empresariais se questionando normativos, políticas públicas e definições regulatórias que não têm gerado o devido equilíbrio e incentivo no setor regulado ou, eventualmente, a devida defesa e preservação dos direitos dos usuários dos serviços regulados. Ministro, essa sua preocupação muito latente sobre as agências reguladoras se estende também para a autonomia financeira, orçamentária desses órgãos, porque a gente vê que elas são vítimas muito frequentes e preferenciais de cortes. Sim, nós no Brasil temos algumas instituições com autonomia financeira e orçamentária. Na minha avaliação, essas instituições, durante muito tempo, não souberam lidar com essa independência e acabou também havendo algumas distorções. Mas é uma distorção menor do que uma dependência excessiva dessas agências que não têm uma capacidade de ter os meios orçamentários e financeiros suficientes para atuar de forma mais distante, equidistante, não distante, equidistante dos embates políticos. Porque as agências têm que ouvir o setor político também. O que ela não pode é dar prevalência no processo de tomada de decisão às questões políticas. Ministro, e o papel do judiciário aqui, para a gente puxar um pouco para a seara do senhor? O bom é que a gente tem uma perspectiva do senhor como alguém que foi parte do Poder Executivo e também tem a visão de dentro do Poder Judiciário. Como é que o senhor vê esse equilíbrio de forças e como é que o Poder Judiciário pode fazer um controle disso que a gente está comentando aqui, mas sem usurpar papéis, sem substituir o Poder Executivo ou o próprio regulador
na escolha da política pública? Nós precisamos resgatar o princípio da legalidade. Um autor muito conhecido no Brasil, um italiano, pai do garantismo, todo mundo já ouviu falar em garantismo, Luigi Ferrajoli, no artigo de 2001, quer dizer, não está relacionado aos dias de hoje, diz que o Estado de Direito está em crise. E ele aponta dois elementos na visão dele para que o Estado de Direito esteja em crise. Ele fala dos legisladores desordenados, com grande profusão legislativa, e fala em juízes criativos, que passam a inovar na ordem jurídica. E por isso ele defende um resgate do princípio da legalidade. Eu volto a Douglas North. É melhor ter uma regra do jogo, ainda que não perfeita, mas que passou por uma discussão política, que participou pela discussão da sociedade e que não tem uma injustiça manifesta ou um vício de inconstitucionalidade manifesto, que essa norma seja preservada, do que nós, do Poder Judiciário, impormos as nossas próprias convicções do que é melhor ou de qual seria a melhor regra, porque se eu faço isso, eu estou gerando imprevisibilidade e insegurança na sociedade. Então, de modo muito sintético, é resgatar a força do princípio da legalidade. Isso vai gerar previsibilidade na sociedade. Ministro, eu tenho uma dúvida. Atribui-se essa frase a muita gente, eu atribuiria a Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Vira e mexe, a gente dedica longas horas na televisão ou muitas páginas. Às vezes quem fala isso também causa incerteza em relação ao passado. Não é? O sujeito fala isso, mas também pratica atos de incerteza. Mas é curioso, a gente gasta muito tempo na televisão, ou muitas páginas de jornais, relatando decisões ou julgamentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Me vem à cabeça aqui tese do século, revisão da coisa julgada, a revisão da vida toda, um caso previdenciário. Talvez até a gente possa encaixar aí o marco temporal, e a gente fica muito com uma percepção, e por favor me corrija, de que alguns ministros ou o judiciário como um todo acaba tendo uma visão consequencialista desses casos todos. Olha, eu não posso julgar isso aqui, ou julgo de tal forma porque há uma repercussão, digamos, fiscal, né? O quanto o Supremo e o Judiciário como um todo estão adotando uma visão mais consequencialista ou estão seguindo o que é a lei, o que é a Constituição, o que foi o espírito do legislador no passado? Dentro disso, me vem à cabeça essa figura da conciliação. Vira e mexe, a gente também vê a abertura de conciliações no Supremo. O que o senhor acha dessa solução? A conciliação eu sou favorável. Pegarmos, por exemplo, caso da minha relatoria que envolvia a rediscussão sobre acordos de leniência. Vamos buscar um consenso, com pontos mínimos de convergência, sem que isso implique vícios de legalidade ou vícios de inconstitucionalidade. Então, é um mecanismo muito interessante. De outro lado, nós precisamos ter em mente que o subjetivismo é que gera insegurança. É a incapacidade de os advogados, talvez hoje, e mesmo estudiosos do direito, fazerem uma análise das decisões do tribunal, ou de um mesmo juiz, e encontrarem decisões contrapostas em casos análogos. Então, hoje, penso que nós precisamos estabelecer mecanismos de trazer uma jurisprudência mais consolidada para o tribunal. Nós precisamos, dentro dessa perspectiva, acho que a sistemática de repercussão geral já tem ajudado muito isso, mas eu tenho ouvido de advogados que, em casos concretos, tem havido uma oscilação por vezes. Então, mesmo questões trabalhistas que o tribunal já decidiu, em casos de repercussão geral ou de controle concentrado, decisões monocráticas que se contrapõem a decisões já estabelecidas
pelo plenário. Então, o problema hoje das ações trabalhistas tem uma discussão importante, a questão da justiça gratuita na justiça do trabalho, que foi um elemento que fez com que nós tivéssemos um incremento novamente das ações trabalhistas no país. Então, são elementos que, de fato, levam a essa sensação. Quando você fala em questão consequencialista, eu não sou consequencialista, sou kantiano. Kant faz o certo porque é certo. E Kant, portanto, ele não pensa na consequência. Então, embora eu seja kantiano e defenda isso, apenas trago um elemento agregador e para trazer um grau de complexidade a esse pensamento. Se é verdade que a justiça não se mede pela consequência, quando a consequência é desastrosa, eu preciso rever se o que eu achei que era certo, era certo. Então, o fato de não ser consequencialista, ou de não devermos ser consequencialistas, não significa que nós não devamos saber e ter consciência do impacto das nossas decisões na sociedade. Porque senão daqui a pouco eu também estou tomando decisões etéreas, hipotéticas e teóricas, que não guardam conexão com a realidade da sociedade e da vida das pessoas. O senhor vê um movimento do Supremo Tribunal Federal nessa revisão de jurisprudências aplicadas a esses casos que a gente está trazendo? Daniel Rittner falou um pouco de casos do passado. E os casos que ainda virão, a gente vai ter uma reforma tributária, por exemplo, que pode vir a ser judicializada, em alguns pontos, questionamentos de setores. Vou pegar, Isabel, pela reforma tributária. Quando eu entrei no tribunal, havia, da minha parte, sempre uma sensação de deferimento das discussões tributárias no nível de legalidade. Ou seja, não seria o Supremo que julgaria o STJ. Pouco tempo dentro do Supremo, eu comecei a observar que o Supremo tinha adotado essa mesma postura, delegando, portanto, ou reconhecendo a competência do STJ, mas anos depois, revê sua posição, julga de forma distinta daquela que o STJ tinha decidido. A partir daí, eu passo a adotar como padrão questão tributária, como nós temos normas tributárias muito presentes na Constituição, é melhor o Supremo julgar de imediato, porque pelo menos define a questão, do que nós jogarmos a sociedade numa insegurança de uma jurisprudência que se cria e depois não se confirma ao longo do tempo, gerando um passivo tributário, muitas das vezes, às empresas, ou uma expectativa frustrada de receita por parte do poder público. Então, penso eu que talvez um dos grandes momentos históricos que o Supremo terá será quando ele vier a definir os parâmetros de constitucionalidade da reforma tributária. Eu acho que o melhor dos mundos seria o Supremo julgar nas ações de controle concentrado que vierem a ser propostas, para que nós possamos dar já um parâmetro para a sociedade em relação a essas regras do jogo e evitarmos que o novo sistema incorra nos mesmos percalços que o atual sistema enfrenta. Ministro, eu me sinto aqui profundamente deselegante nesse painel, porque nosso tempo está terminando e, infelizmente, a gente tem uma grade de programação a cumprir. Mas, pedindo o seu poder de síntese, eu queria que o senhor encerrasse trazendo uma reflexão sobre um assunto que tem causado tanta controvérsia nos últimos anos, que são as decisões monocráticas, inclusive do Supremo e de colegas seus. Eu não estou nem falando das questões políticas que têm causado muita divisão no país. Estou falando de matérias econômicas mesmo, que interessam aqui a nossa plateia e a nossa audiência. O que o senhor pensa sobre decisões monocráticas? Tem havido um pouco de abuso? Eu poderia te dizer da seguinte forma, Daniel, no mundo ideal não deveria haver decisões monocráticas no tribunal, mas nós não vivemos no mundo ideal. Um ministro do tribunal, como relator, fala do meu gabinete, eu como relator por semana dou entre 170 e 220 decisões. No mês, multiplique isso por 4,5. Mas eu também voto
nos processos dos colegas. Ou seja, com o volume que nós temos de decisões, o tribunal não funcionaria sem as decisões monocráticas. Então, ou se muda, ou mudam-se os critérios para que se ingresse perante o tribunal, ou nós vamos ter que conviver com as decisões monocráticas. A questão, em convivendo, é adotarmos medidas para que essas decisões, logicamente, em havendo questionamento, no mais breve espaço de tempo possível, sejam submetidas à decisão colegiada. É nós, nas decisões monocráticas, ao invés, eventualmente, de darmos a nossa própria opinião, já nos curvarmos a uma jurisprudência consolidada que existe no tribunal, eventualmente até põe o seu ponto de ressalva, mas faz uma modulação, compreendendo que a vontade de uma maioria já prevaleceu naquela circunstância. Então, é o dado que eu poderia dar. Ministro Felipe, desculpe, não havia atentado. O senhor chegou depois? Me desculpe. Mas agradecendo à CNN a atenção, a honra de estar aqui, Daniel, contigo. E o privilégio também, Isabel, de contribuir de alguma forma com a CNN e com o trabalho de todos os senhores e todas as senhoras. Ministro, cronometrado no tempo, hein? Parece que a gente combinou. Faltando 7 segundos, a gente que agradece. Eu sou obediente. Volte mais vezes. Muito obrigada. ministro. Obrigado. Eu queria pedir desculpas. Eu tenho ainda audiências no tribunal, eu não vou poder estar assistindo meus colegas e acompanhando o restante do encontro de vocês. Mas meu abraço a todos, tá bem? Obrigada, ministro. Muito obrigado. Ministro no meio. Tem um... Ah, Ministro elegante, assim. cadê? Cadê? Muito obrigada, ministro. Sucesso. Obrigado.